Olá, bora trabalhar mais um pouquinho aí, que nós estamos no caminho, né? Então, aí, estamos aqui na nossa aula número 6, ou sexta aula, como você quiser, a última aula do primeiro módulo do curso. Nesse módulo, como você está vendo aí, né? Nós temos a apresentação do curso, falamos sobre os problemas, alguns problemas, pouquíssimos, é claro, mas já um alerta, sobre a questão do peso. E aí fomos alertando, né, que algumas coisas que são importantes para você se preparar para a jornada, que é o fato do emagrecimento, ainda que você tenha as ferramentas corretas, né, que são os hábitos corretos, etc., não é uma coisa que vai acontecer num piscar de olhos, que é um processo, né? Então, aí, a gente não está entrando no mérito, mas muitas vezes a gente está num tempo razoável já aí, com excesso de peso, a gente decide emagrecer. Então, da mesma forma, claro que você, se você, sei lá, vamos chutar, alguém está 4 anos com excesso de peso, não vai levar, obviamente, não precisa levar 4 anos para emagrecer, muito pelo contrário, é muito mais rápido. Mas ainda assim é um processo, né? Nenhuma coisa que vai acontecer em um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, que se quer que seja, vai ser um pouco mais de tempo aí. Não tanto tempo, óbvio, como você ficou, né? Mas precisa de um tempinho para o corpo se ajustando, né? A gente comentou lá na primeira aula que 1 quilo de gordura tinha 7.700 calorias, ou seja, precisa aí, se você emagrecer, eu falei para vocês que a chave é o déficit calórico, né? Ficar devendo, ou seja, tem menos calorias disponíveis do que você precisa em um dado dia. Então, uma forma de ajudar o corpo no processo de emagrecimento é justamente criar contextos onde eu fique negativo, né, fique devendo. E aí, a ideia de criar hábitos emagrece. E, geralmente, como você já percebeu nesse curso, esses hábitos sempre estão girando em torno de emagrecer via exercício e via dieta. Embora eu tenha dito também no começo do curso que nós não vamos prescrever, não vamos montar um programa de exercício, nem um plano alimentar, né, vamos criar aí. A partir a partir do módulo 2, a gente vai avaliar quais são os componentes do comportamento e a gente vai criar situações assim, uma questão é qual é a minha capacidade de fazer tal comportamento. Como a gente pode mexer nos determinados fatores da nossa vida para facilitar a execução de um dado comportamento, né? Então, comentamos aqui, então, nesse primeiro módulo, essa questão de ser um processo, e aí já avisamos também, ainda, até por ser um processo, que a gente deve ter algumas visões diferenciadas. Por exemplo, não entender que tudo é na força do braço, né? Tudo é na força de vontade, e é uma característica consciente que cansa, e eu estou lutando, vamos imaginar que a gente esteja lutando com maus hábitos, por exemplo. Né? Não é só criar bons hábitos, embora o objetivo do curso seja criar hábitos que emagreçam, muitas vezes também a gente tem aí subjacente, né, por trás aí dos bastidores, hábitos ruins no caso, aí são hábitos que estão sustentando o nosso atual excesso de peso. Então, nesse contexto aí, tem uma visão correta que não adianta querer lutar no braço, como eu falei, na força de vontade, porque os hábitos, eles são incansáveis, eles são rotinas, embora a gente não discutiu propriamente, até uma aula disso, que é um hábito alcançável, uma rotina inconsciente que você faz sem sequer pensar. Então, é incansável. Enquanto está desenvolvendo hábitos, no começo é mais difícil. Eu estou aprendendo os procedimentos, rotinas, até que isso se automatizar demora um tempo. Então, qualquer situação, nesse meu termo, até eu criar um hábito, né, nesse tempo, de começar algum comportamento, até ele se transformar num hábito que eu quero, é um processo exigente. Depois que o hábito ponta, ok, estou salvo, né? Mas até criar esse hábito é algo complexo, então eu tenho que ter atenção. Então, nesse processo, eu tenho que ter outros elementos que não só a minha consciência, porque vai falhar. Quer dizer, só a minha questão de força de vontade vai falhar. Só o fato de depender da motivação, e ainda que não seja um processo consciente que me motive a um estado, que às vezes eu estou mais motivado, não motivado, também viu que é uma ideia errada dependendo da motivação, né? Porque se você depende de motivação, de força de vontade, ou autocontrole, que é uma medida aí da força de vontade, que a gente também tem a ideia errada, né? Que é autocontrole é aquele cara que, aquela pessoa que se expõe ao fogo cruzado, não está nem aí, não é assim, né? A pessoa, na verdade, que reorganiza o ambiente. E um último conceito que a gente ir para o módulo 2 aí, que é importante, é entender essa questão da informação, tá? Então,
o nome que eu dei para essa aula é a importância do conhecimento. Que tipo de conhecimento? Então, muitos de vocês que estão aqui assistindo, realmente têm bons conhecimentos sobre os benefícios do exercício, talvez como fazer determinados tipos de exercício, como se alimentar, quais são alimentos mais saudáveis, preparações mais saudáveis, preparações ruins, ou hábitos que são ruins, como comer muito tarde da noite, por exemplo, né, próximo da hora de dormir, isso vai afetar, ficar sem dormir, hábitos que vão, de uma forma direta e indiretamente, refletir no gasto energético. Então, muita gente tem isso. Aí a questão é, que muitas vezes existe, né, nos estudos a gente percebe que existe um gap, uma falha, um intervalo entre saber e o comportamento. Então, muita gente sabe, mas não coloca em prática. Então, isso é só uma ideia, de novo, para entender que é importante, sim, ter conhecimento, mas a gente tem que ter as rotinas, porque só o conhecimento não basta, essa é a ideia. Então, é preciso saber que ter mais conhecimento profissional não significa necessariamente que você passará a se alimentar melhor. Eu coloquei aqui o exemplo do exercício, da alimentação, mas o mesmo vale para o exercício. Saber mais sobre exercício, ou uma pessoa que nem eu, sou formado em educação física, sou formado em nutrição, não significa necessariamente que eu vou ter as condutas, os comportamentos corretos que vão garantir a manutenção de um peso saudável, ou se for o caso, a perda de peso. Tá? Aí aqui eu comento uma campanha famosa, inclusive, que a Wendy Wood fala no livro dela, né, que o livro chama Bons Hábitos e Maus Hábitos. Ela conta que durante 10 anos, lá na Califórnia, houve uma campanha muito grande para que as pessoas passassem a entender que comer pelo menos 5 frutas por dia era importante. E ela conta, em 10 anos, sei lá, passou de 11% de pessoas, no começo do estudo tinha mais ou menos 10, 11% de pessoas que entendiam que comer 5 frutas ou mais era bom para a saúde. No final do estudo, isso passou para mais de 50%. Porém, no começo do estudo, as pessoas que, de fato, sabe, faziam o consumo de 5 frutas, estavam também em torno de 10%. E 10 anos depois, quando acabou a campanha, o mesmo número de pessoas que comiam as frutas era do começo, ou seja, a informação mudou na população, a população passou de 10% para 50%, porém a prática não mudou nada em 10 anos, apesar de eles terem gasto aí milhões de dólares em informação. E aí, isso é para mostrar que, justamente ela relata que o fato de você conhecer alguma coisa não vai garantir a prática. E aí, por outro lado, também ela comenta a questão sobre tabagismo. E uma das campanhas que foi mais bem sucedida na história para mudar o hábito da população foi sobre o tabagismo. Né? Por quê? E quando as autoridades do mundo decretaram uma guerra contra o tabagismo, elas não só decretaram a guerra, não só fizeram jus da informação, né? Como também elas começaram a tarifar o cigarro, proibir o fogo em público, colocar informações na carteira de cigarro, no pacotinho de cigarro, né? Ou seja, foram criando um monte de dificuldades, né? Então, você não pode fumar ali, só pode fumar em tal lugar, você toma multa se fumar em tal lugar que antes era permitido, ou seja, os governos, as autoridades criaram situações que realmente tornou o hábito de fumar muito mais difícil. Acabou com o fumo no mundo? Não, mas tornou o hábito muito mais difícil, fazendo com que essa campanha aí do cigarro seja uma das mais, não sei se é mais, tá, mas uma das mais, teve outras de alimentação também, mas uma das mais bem-sucedidas em função, não porque eles ficaram apenas na questão do conhecimento, ao tabagismo, o fumo passivo, não, eles investiram em ações que efetivamente dificultou o comportamento. Né? E eu venho falando aqui, nesse primeiro módulo, que se você quer evitar algum comportamento, você tem que criar atritos, dificuldades para que esse comportamento ocorra. Por outro lado, se você quer criar um hábito, fazendo com que o comportamento se torne um hábito, você deve diminuir atritos, facilitar o começo desse comportamento, para que ele seja natural. Tá? Então, aí ela fala da questão dos 5 frutas, né? Os números a respeito da campanha demonstraram que aumenta a conscientização da população, não passou a consumir mais frutas, tá? Então, quase metade, olha que interessante a importância aqui, a gente falou um pouco mais da alimentação agora. Quase metade de tudo que a gente prepara ou consome em relação à comida é automático, é a esfera dos hábitos. Então, esses hábitos que a gente vai desenvolver aqui, eles precisam também estar atentos a isso. A questão, eu já falei aí, numa outra aula, que quase toda a nossa rotina é hábito, e a preparação e consumo de alimentos não é. Então, a gente tem que começar a visualizar
os nossos hábitos de consumo alimentar, os nossos hábitos de preparação alimentar, de compra de alimentos, e identificar nesses hábitos aqueles que são contra o nosso atual objetivo, que é perder peso. Tá? Porque a gente vem fazendo isso automaticamente, a forma de comer o alimento, a forma de preparar o alimento, a forma de comprar o alimento, a gente nem pensa, né? Então, a gente vai lá e vai fazer tal, quando vai, então tem que mudar as rotinas sobre esses pontos aí também, porque eles já estão automatizados, tá? Saber que algo não elimina, então, saber algo não elimina um hábito que está bem estabelecido, que está arraigado, tá? O armazenamento da memória processual protege os hábitos do esclarecimento e julgamento. O que está, basicamente, essa frase quer dizer? O hábito, como eu venho falando para vocês, é um comportamento automatizado. Ele sai de uma memória onde você explica as coisas, que é a memória declarativa, e vai para a memória processual, de processo. Já dei a dica para vocês aqui, uma hora, que uma pessoa que sabe dirigir, né, ela já sabe dirigir, principalmente um carro manual, assim, já é mais difícil, eu acredito, ela dirige e não pensa naquilo. E quando você pergunta para ela, qual é o pé que você faz isso, aquilo, assim, de repente, quando ela está dirigindo, ela até meio que se atrapalha. Por quê? Porque é um procedimento, está na memória dela, todos os procedimentos, e ela não necessariamente sabe como é que você bate a bola desse jeito, como é que você faz essa queda no judô, como é que você faz tal coisa em tal esporte, como é que você faz isso. Muitas vezes procedimentos são difíceis de declarar, então são automatizados. Ou seja, repare, o fato de eu estar fornecendo aqui para vocês várias informações sobre o conhecimento não afeta o hábito. O hábito, falando de uma forma mais simples, ele está numa região da memória e não está sendo influenciada por isso. Está numa região da memória que é de procedimento. Isso aí não vai, segundo os neurologistas, não vai mudar o que você sabe. Tá? Dirigir de forma tal não vai mudar os... é importante dirigir assim. Quando quem é mais velho, aqui no Brasil sabe isso, né? Como é que os caras insistem na questão de colocar o cinto de segurança? Multa, 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 multa. Quem não coloca o cinto de segurança? Multa, advertência, enfim. Não só ficar conscientizando, né? Mas criar um contexto onde as pessoas precisam usar o cinto de segurança, tá? Estou dizendo aí, independente da forma, mas usa coercitivo, não, mais implementou o processo. O ato de comer em todos... Aqui, o hábito de comer tem todos os componentes básicos da formação dos hábitos. Então, repara, a gente entendeu que o hábito de comer é frequente, realizado geralmente nos mesmos contextos, pelo menos no começo se baseia em recompensas, né? Então, por exemplo, se você pega aí café da manhã, é a refeição, em geral, mais estável que as pessoas têm, porque elas fazem em casa. Almoço, jantar é fora, almoço, no trabalho, assim. Mas o café da manhã é uma refeição que as famílias geralmente fazem ali no mesmo contexto, juntas, etc, etc. Então, é muito estável, muito frequente. Então, tem aquela recompensa, pode ser recompensa da companhia dos outros, da comida gostosa, do jeito que sua mãe prepara, do que a pessoa que você prepara para as pessoas. Então, comer é algo frequente, repetitivo e geralmente, pelo menos no começo, está associado a prazer, né? Depois vira um automático. Às vezes a gente come alguma coisa, já nem está mais aquela ideia de, eu gosto de comer tal biscoito, rosquinha recheada de coco. No começo, talvez era um prazer, às vezes agora já virou tão automático, ele esquece você. Então, cuidado, comer, ele tem todo o componente para virar um hábito. E aqui, no caso, a gente está falando, pode ser algo ruim ou algo bom, tá? Então, em resumo, para a gente fechar o módulo 1, é importante entender que saber sobre alguma coisa, em termos boa alimentação, exercício, não é suficiente para mudar o seu hábito. E você já deve estar vendo isso aí na sua vida. Porque, já, como eu disse, muitos aqui podem ser, saber 10 mil vezes mais que eu sobre exercício e alimentação. E não necessariamente podem ser melhores em termos de comportamento, estou dizendo. Mas é só um exemplo de que não necessariamente você ser um PhD, né, que a gente tem um doutor aqui no Brasil, ser um doutor, ser expert, ter 300 mil trabalhos publicados, tá? Então, vou dar um exemplo, eu que sou da área acadêmica, trabalho com vários pesquisadores que são brilhantes, tem muitas publicações sobre exercício de saúde, mas a maioria não faz exercício, tem uma vida extremamente sedentária, extremamente estressante, se alimenta mal, tem excesso de peso. Ou seja, o que eu estou dizendo eu sou um profissional da área acadêmica, trabalho com muitos profissionais de educação física, nutricionistas, médicos, outros profissionais da saúde, e todos eles sabem 1000 vezes mais que eu, mas não necessariamente têm um bom comportamento. No caso, bom, né? Não fazemos aquele curso, fundamentos morais, não tem esse comportamento adequado para não ganhar um excesso de peso,
para não perder o peso que precisa, controlar a pressão arterial, controlar o diabetes mellitus. Então, tem colegas que estão diabéticos, estão obesos, e etc, etc. Então, é só para mostrar que conhecimento e comportamento, existe aí, na maioria das vezes, existe um intervalo entre eles, uma falha, um gap, tá? Isso porque nosso controle consciente não pode ser mantido indeterminado. Logo, voltamos aos velhos hábitos. Ou seja, traduzindo, o hábito está numa região da mente automatizada. Enquanto você, poxa, eu estou diabético, minha glicemia está 140, estou diabético, tá? Diabetes tipo 2. Minha glicose do sangue está muito alta, então vou comer melhor. Enquanto eu estiver consciente de comer melhor, eu vou poder distrair, eu vou voltar para o hábito ruim. E, no geral, como eu não consigo ficar consciente o tempo todo, consciente, não digo, né? Prestando atenção naquele objetivo o tempo todo, ele já falou sobre sociedade, já falou sobre isso, eu volto para o hábito, tá bom? Então é isso, fechamos aí o nosso módulo 2 e, perdão, fechamos aí o nosso módulo 1 e até o módulo 2 a gente vai começar a destrinchar propriamente o que são os hábitos, os componentes deles, para poder começar, então, a criar, ok? Até lá, um grande abraço.